Oi, pessoal. Boa tarde. Chegando. Olá, boa tarde. Gente, eu tô muito escura, meu Deus do céu. O que é isso? Pronto. Esperando a Mônica, a Olivia. Mônica entrou, deixa eu chamar ela. Olivia também. Ai. Oi. Oi, Mônica. Bom dia. Boa tarde. Ou você ainda tá em Nova York? Eu não sei. Olá, Olá, tudo boa bem? tarde. Boa tarde a todos, todas. Vocês Thaís, estão me ouvindo bem? ô Pati, Tá sua cortando? voz está sempre cortada e a gente precisa, eu esqueci de ver isso com você. Tem alguma coisa, tem alguma estridência, pelo menos para mim. Eu não sei se vocês escutam a minha voz assim também, mas às vezes tem uma estridência um pouco, eu não sei o que é. Não, sua voz está ótima. Eu tô sem fone nenhum. Mas acho que hoje está melhor. Está melhor, Olivia? É porque eu tô segurando o celular. Quando eu boto ele no apoio, eu acho que Sim, piora. Quer ver? Eu vou botar no você... apoio. Vê se é isso. Oi, é piora. isso. Piora. Esse apoio deve Eita, eu estar vou ter que bloqueando o arranjar um apoio. microfone. Esse apoio deve estar bloqueando o microfone. É aquele apoio que você coloca o celular assim? Você precisa de acho que de garrinha, alguma coisa para ficar livre embaixo. Então, eu acho que eu tenho um outro aqui. Então, descobrimos o problema. Vocês vão conversando. Deixa eu só ver que eu acho que tá aqui do lado. Tá bom. Tá vendo? Ela bota e imediatamente volta, É, né? pois é. Bom dia, dona Olivia. Senti sua falta Bom ontem. dia. No escritório? Que eu fiquei pensando, meu Deus, ontem aonde? Será que eu esqueci alguma coisa? Ai, meu Deus. Ufa, Ai, gente, muitas uma benção. inserções, né? Eu vi a Muitas Thaís inserções. entrar aí, a Thaís está com fôlego, porque ela foi assistente de ensino da capacitação, super presente, acolhedora, e agora já está aqui, já entrou. Obrigada, Thaís, pela força. Foi ótima a capacitação, fiquei feliz. Que bom. Ousei. Capacitação, vamos situar o pessoal, capacitação que está acontecendo em capacitação básica em práticas colaborativas. Quer falar, Mônica? Só para o Não, é pessoal que está isso. entrando e não É, conhece, né? é, é a capacitação em práticas colaborativas, que é um trabalho que eu, a Bebel e a Olivia fazemos pelo IBPC. Hoje eu estou com a Genor e com a Renata Vilela, que são outros profissionais também que trabalham, compartilhando com os advogados e profissionais de saúde e finanças como ajudar os casais a se separarem sem litígio, né? Mantendo essa relação, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Mas a gente já pode começar aí, quem apresenta a base, enquanto a Bebel chega. Oi, Eu? Olivia. Caiu! Eu Tá gosto da bom. sua apresentação, Olivia. Eu acho que você faz isso muito bem. E time que está vencendo, a gente não mexe. Tá bom. Então, eu vou apresentar para quem está entrando agora, conhecendo, né, o nosso trabalho. Nós somos a Base Diálogos, um quarteto de profissionais composto por mim, advogada, Patrícia Pires, que está aqui comigo do lado, não sei isso, psicóloga e trabalha com clínica, né? Enfim, me corrige, agora eu fiquei até tensa. Mônica Lobo, Psicóloga aqui, para psicóloga facilitar. clínica, isso. Mônica Lobo, terapeuta de família e casal, psicóloga, mediadora, profissional colaborativa. Bebel Montenegro, planejadora financeira, mediadora, profissional colaborativa também. Somos aqui, então, um quarteto que se reuniu para falar
dos desafios, né, das relações, né, das relações humanas, falar da nossa humanidade a partir desse olhar multidisciplinar. A gente gosta de pensar publicamente as questões, então a gente está propondo já há algum tempo encontros semanais, toda quinta-feira, 13h, a gente traz um tema que a gente percebe, né, que existe uma demanda, ou que tem a ver com o nosso dia a dia profissional, e que a gente acha útil trazer para cá, compartilhar de maneira simples, didática, com uma linguagem acessível, né, e trazendo esse olhar da complexidade, né, da importância da gente olhar para esses múltiplos aspectos, de trazer essa perspectiva multidisciplinar para os desafios da vida. E então é isso, essa é a base de diálogos. A gente tem outros projetos, como Web Diálogos, e aí a gente fala mais adiante. E estamos só começando, né? Ideias e projetos não faltam, mas toda quinta-feira, 13h, a gente está aqui promovendo essa discussão, trocando e aprendendo também muito com vocês, com a participação de vocês. A ideia é que seja o mais interativo possível esse nosso diálogo, porque a gente tem como lema, né, gente, que diálogo é a base de tudo. Então, seja qual for a situação, seja qual for a complexidade, a gente tem uma crença muito forte, muito profunda, de que o diálogo é a base, né? E o diálogo é a ferramenta mais potente para lidar da melhor maneira possível com os desafios da vida. É isso. Eu hoje vou fazer uma transgressão. Eu estou transgredindo desde manhã, estou perigosa hoje. Assim. Segura a voz. E eu assim, vou aqui denunciar a minha idade. Eu sou do tempo que tinha rádio e as pessoas diziam assim: eu vou oferecer essa música à minha vizinha, à minha mãe, à minha irmã. Então, eu queria oferecer esse tema hoje a 3 casais que estão vivendo nessa semana esse momento difícil que a gente vai falar hoje. Então, que eu espero que a gente seja a fonte de inspiração para eles conseguirem entrar, furar essa onda e sair do outro lado mais fortalecidos e mantendo todos os vínculos que foram construídos ao longo desse tempo e, principalmente, os filhos que são frutos desse casamento. Então, é essa a minha transgressão de hoje. Dedico essa canção. Entendedores entenderão. Então, vamos lá. Tem uma frase aqui que eu tirei de um psicanalista francês chamado Nasio, que ele diz assim: o amor é uma espera e a dor, a ruptura súbita e imprevisível dessa espera. Então, com essa base, eu queria trazer hoje assim, o começo, como é que a gente consegue fazer essa ruptura, né? E ter a segurança de que aquele processo que a gente está rompendo com dor não é a perda do amor, ou pelo menos é a transformação do amor. Você pode repetir a frase, Mônica? O amor é uma espera. E a dor, a ruptura súbita e imprevisível dessa espera. Por que o amor é uma espera? Porque a gente está sempre... Eu vou interromper coisas técnicas aqui. Paty, pode colocar o tema da live? Eu já coloquei. Desculpa, questões técnicas. Já botou. O amor é uma espera. Não tá para mim. Porque eu acho que o amor é uma abstração que a gente se projeta no outro, a gente se projeta na gente. Tem tanta coisa aí, dava para a gente falar muito tempo sobre isso, mas é uma abstração que nos motiva, que nos leva para frente, que nos dá suporte, que nos dá protagonismo. Mas na hora que o casamento termina, a gente tem a sensação de esvaziamento, porque a nossa emoção, o nosso sentir que a gente projeta no outro e que a gente só existe no outro, né? Tem coisas
qualquer um de nós, que eu só sou na relação com você. Na relação com a Bebel, eu já sou uma Mônica em algumas outras diferenças, e com a Patrícia, idem. Com cada filho, idem. Então, na parceria do casal, tem um pedaço meu que está lá, na relação com o outro. E na hora que dá essa ruptura, a sensação que eu tenho é de mutilação. Eu acho que é isso que as pessoas sentem nessa hora. Perdi um pedaço. Como é que eu vou fazer para ficar inteira de novo? Se a gente entende que é isso que a gente tem que resgatar, né? E se a gente transforma essa relação com o outro, a gente resgata para a gente poder, em outro momento, colocar aquilo em outra pessoa, em outro ser, em outra coisa. Então, é nesse sentido que eu acho que o amor a gente está sempre colocando em alguém na busca de receber alguma coisa também. E a hora que isso termina, a gente tem a sensação de que a gente vai ficar mutilado, vai perder. Alguém já colocou aqui, a Júlia. O amor é uma força motriz que ressignifica todo o tempo. Na reciprocidade. É isso, Júlia, concordo com você. Bebel ia Será falar. que eu entendi? Porque eu entendi, pelo menos ressoou aqui em mim com coisas que eu senti, não com a minha separação, mas com a minha viuvez. Até eu já sou separada e sou viúva, para quem não conhece. Então, na separação, claro que eu devo ter sentido isso, mas fazem muitos anos eu não consigo lembrar assim. Mas é como se a gente tivesse que fazer um resgate do nosso pedaço que só existia naquela relação. E que a gente agora se apropria dele, porque ele passou a existir, e carrega com a gente para qualquer outro momento da vida que a gente queira vivenciar aquele estado de ser. É isso? Perfeito, Bel. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nossa, Tá todo mundo profundas pensativo. hoje. Eu estou aqui me arriscando com medo de falar uma bobagem. Assim. Vocês estão tão... Vocês estão me ouvindo bem? É que eu vou ter que Sim. Então tá bom. E como é que Patrícia, não. Paramos de te ouvir Você bem. tem que desistir Tá da picotando. basezinha. Tem que segurar quando no eu braço. falar, eu vou segurar e quando eu não estiver falando, eu devolvo e na próxima eu procuro um outro apoio. Tem um comentário aqui da Joana. Vamos ver se a gente hoje faz um bate-bola mais intenso aqui. As crianças também perdem um pouco de amor no projeto compartilhado do casal do qual elas são parte? O que vocês acham dessa pergunta? Tem que pensar. Um pouco de amor ou um pouco gente. do que elas são com pai e mãe? Peraí, só um minutinho. Desculpa, só um minutinho. Posso organizar? Porque a Patrícia estava começando a falar alguma coisa e a gente entra. Pode ser? Tá bom. Desculpa. Pode. Obrigada. Na verdade, eu ia perguntar sobre tudo que a gente está falando, aí talvez vá um pouco junto com a pergunta da Joana, né? Como a gente leva isso para o nosso tema de hoje, né? Que a separação também é um sinal que o casamento deu certo. Não. Para mim também. Não, problemas voltou. técnicos aqui. E como é que a gente leva isso na questão do amor, né? Desse amor que a gente não consegue ser mais a mesma pessoa, a gente não é mais a mesma pessoa, porque a gente só era aquela pessoa naquela relação. E como é essa sensação do deu certo? Não sei se eu consegui ser claro, se ficou confuso. Eu quis trazer o que a gente estava falando sobre esse amor, sobre a gente ser essa pessoa dentro da relação, linkando com o nosso tema de que a separação também é um sinal de que um casamento deu certo. E aí, não sei se a gente consegue responder tudo junto, linkando também com a pergunta da Joana. Eu poderia começar a tentar, juntando isso que você falou com a pergunta da Joana, né? Que as crianças também perdem um pedaço do amor, projeto compartilhado no casal, dos quais eles são fruto. Eu ia juntando assim o que vocês já disseram, né? E o que a gente está falando sobre dar certo.
primeiro a gente gosta, ou a gente tem um apego, ou a gente, né, a gente é em determinada relação, e o que a gente é em determinada relação é único, como você disse, né, Mônica? Com cada parceiro, com cada amigo, com um filho, com outro filho, somos, né, é uma mistura completamente diferente, né? E a gente é diferente. Então, as relações, elas são únicas, e quando elas terminam, a gente perde, a gente sente, né, essa mutilação, essa perda, esse luto, essa morte, que é real. Ela existe, a morte, e por isso ela é dura, né? E por isso a dor, a ruptura, ela é um corte daquilo que de alguma forma nos identificava e de alguma forma era bom, né, também. E o mesmo vale para os filhos, né? Os filhos de uma organização, né? De uma determinada organização, eles têm uma realidade, e quando essa organização se desfaz, ela muda, e aquilo morre, e novas organizações e novas qualidades de relação, não quero entrar aqui no mérito, se melhor ou pior, mas novas qualidades de relação se estabelecem. Então, não sei se eu estou sendo clara, mas sim, né? Existe isso, de quem a gente é com cada parceria, de quando elas mudam, ter uma ruptura, uma morte, né? Uma mutilação, usando palavras que vocês trouxeram, e o sucesso disso, aonde está? Né? Significa fracasso? Então, toda mutilação é um fracasso, toda perda. Existe uma frase dessas de internet, né, que é assim: nem toda perda é uma perda. Eu adoro isso, porque a gente tende a julgar a perda e a ruptura como algo negativo necessariamente, como alguma coisa que necessariamente eu estou perdendo, né? Eu falhei, não deu certo, que eu acho que é o tema da nossa live. E o que a gente está defendendo aqui, pelo menos eu, e aí vamos conversar sobre isso, é que dar certo, né? Essa ideia de dar certo, mas a saúde, pelo menos, que eu prefiro entender dessa forma, é a gente compreender ciclos, né? Compreender e abraçar os ciclos. E quando a gente compreende e abraça e vive esses ciclos integralmente, com dignidade, com respeito, com civilidade, por meio do diálogo, preservando as relações, a saúde das pessoas, os afetos, a gente está dando certo, sabe? Nesse sentido né? Enfim, não sei se eu estou já me perdendo aqui, mas esse é o lugar, né? Da gente entender que tudo nasce, vive e morre, né? E quando a gente não aceita, às vezes, alguma coisa que está muito clara, né, que está precisando morrer, e a gente bota aparelhos para ficar vivendo artificialmente, vive, né, casamentos, que é o nosso tema, em distanásia, né, mantendo vivo né, por aparelho, respirando por aparelho, traz mais sofrimento do que realização, né, do que saúde. E então, saber a hora de morrer na vida, em múltiplos aspectos, é dar certo, né? Por mais contraditório e paradoxal que isso pareça, né? Saber a hora de enterrar, de deixar ir, de viver esse processo da melhor maneira possível, é dar certo. É como eu penso. Acho que a separação, acho que o divórcio, ele pode ser e deveria ser um ato de amor, tanto quanto o próprio casamento. Não são situações estanques. O casamento e o divórcio, as pessoas, né, é um contínuo. Tanto que tem aquele filme que fala História de um Casamento e conta a história de um divórcio, que está no Netflix, né? Que é isso. A história de um divórcio é a história de um casamento. É um contínuo, né? É a mesma coisa. É o mesmo, né? E eu acho que é esse olhar mais amoroso que a gente precisa ter para os nossos processos vitais. Enfim, falei demais. Não, mas pegando esse gancho, Olívia, eu acho que é isso aí que, na verdade, a pergunta da Joana traz e que linka com o título, né? Separação é um sinal de que o casamento deu certo. Você poder enfrentar uma separação, olhar para ela, perceber que aquilo é o fim, como você falou, perceber que não existe mais nada ali e que aquele processo cumpriu um ciclo, é um sinal de que você tem coragem
junto com seu parceiro, de recomeçar um outro ciclo. E se você consegue olhar para isso de frente, os filhos não vão sofrer, ou pelo menos vão entender que a vida é feita de começo, meio e fim, e que, de alguma maneira, não é uma transformação, porque o casamento sempre se transforma. Eu costumo dizer que o casamento tem prazo de validade se a gente não recontratar esse casamento. E, às vezes, a gente não consegue recontratar, não percebe que tem que recontratar. E aí esquece de regar e a planta morre. E a gente tem que perceber que a gente tem que replantar ou plantar em outra terra, plantar com outra circunstância. Então, entender que terminou e tomar coragem de olhar de frente e tomar essa decisão, que não é fácil, vai facilitar as crianças a conseguirem ultrapassar isso, como a gente fala exaustivamente aqui, sem conflito de lealdade, como um fato da vida que é doído, não tem como não doer, mas que é um sinal de saúde, de enfrentamento da realidade. Então, é nesse sentido. Fala, Paty está lá com o dedinho levantado. Queria acrescentar, né, que essa dar certo, né, pode ser diferente para muitas pessoas. Eu acho que as gerações passadas, eu acho que as gerações atuais não levam esse peso que talvez as gerações passadas podiam levar de dar certo na questão dos felizes para sempre, né, que os filmes da Disney trazem das princesas, você, né, se você não ficou casado para sempre, se acabou, é porque não dá certo. E como a Olivia falou, né, você tem que entender o que é dar certo para você. Dar certo é ter um casamento com respeito, feliz. E quando, né, isso começar a degringolar, não aparecer, entender que fez aquele ciclo. Isso me fez lembrar, eu e as minhas analogias, de, por exemplo, se a gente vai lembrar, sei lá, de alguma boate da década de 70, alguma coisa assim que fez um super sucesso, ela fez um super sucesso durante 5 anos, fez história, todo mundo lembra, aquilo ali ficou vivo, traz memórias boas, né, de uma época, e quando o negócio começou a não funcionar mais, fechou e aquelas memórias ficaram boas, porque se você, né, fica, como a Olivia falou, sustentando algo por aparelhos, talvez você perca tudo de bom que aquilo tenha sido construído durante os anos que foram anos bons. Então, essa relação do dar certo deu certo, né? Você ficou casada há 10 anos e separou, deu certo por 10 anos, né? Eu costumo dizer que nem a gente falou na live passada, que tem casais que vegetam sobre o mesmo teto por 30, 40 anos e que a longevidade não é sinônimo de um casamento que deu certo, porque ele é longo. Tem casamentos muito curtos que deram muito certo. Então, eu acho que isso é uma transformação emocional, né, de uma construção que precisa mudar na cabeça das pessoas, que o dar certo é o para sempre. Não, só para lembrar, vai rapidinho, que, na verdade, esse casal, como você colocou bem, Patrícia, ele está inscrito no aqui e agora. Então, que você hoje tem a autorização de fazer essa transformação e que a sociedade colabora, facilitando ou dificultando essas escolhas. Então, a gente também entender o quanto que é difícil, né, em outras situações de mudança da sociedade, a gente trabalhar as nossas lentes, porque para os nossos avós isso tinha um significado. Hoje, para os meus filhos e meus netos, tem outro significado. E a gente poder atualizar essas lentes como um grupo, como sociedade, para não ficar parado, rodando, patinando no mesmo lugar. Eu acho perfeito isso que você fala, né? A gente tem que, como mudar a terra, regar, adubar, trocar, podar. É um processo, né? As relações e acho que a gente tem que, os sistemas, assim como o sistema do computador, a gente precisa atualizar de tempos em tempos, senão dá pau e trava.
As relações, os casamentos, mesma coisa, né? Todas as relações. A sociedade, inclusive. A gente vai repactuando, né, os valores, a moral, o que a gente... Também de acordo com o tempo. É por isso que a gente está sempre mudando leis e combinados. Faz parte, senão a gente, né, não caminham juntos. E isso Que estático. Exato, a gente fica anacrônico, né? Fica um negócio que não... Então, assim, eu só queria pensar um pouco em relação a isso, que tem a ver com a nossa cultura, né? Com os valores vigentes e tal, disso. Antigamente, o dar certo era ficar casado para sempre. Então, o tempo era a principal medida do dar certo, né? Não se falava na qualidade tanto. Hoje, a gente também, sempre me incomodou um pouco aquilo de ouvir assim, tempo com as crianças. Você pode trabalhar fora, que mais importante para os seus filhos é o seu tempo de qualidade. Se você passa o dia inteiro mal, mas passa 1 hora ou 2 com um nível de atenção e dedicação, é melhor assim. Eu também me incomodava com isso, porque eu também achava que tempo era importante. Não só a qualidade, mas o tempo, a disponibilidade, o tempo também era importante. Quantidade. Então, a qualidade, quantidade. Então, eu não acho que seja ou um ou outro, né? Acho que a gente hoje está falando disso. É claro que a gente quer relações duradouras. É claro que tempo também é um índice de sucesso da relação. Ficamos muito tempo, ficamos 10 anos ou ficamos 1 ano. Não é o único, não é a única medida. Uma relação de 1 ano pode ser extremamente potente, transformadora. Pode ter resultado, né, no filhos ou algum crescimento maravilhoso. E uma relação de 30 anos pode ter sido muito destrutiva também. Então, é isso, a gente não pode olhar só por um ângulo, né? Por um prisma, a gente tem que ter os dois, na verdade. Entender, tanto hoje em dia, para a gente ver como os padrões e a cultura muda. Antigamente, família era os vínculos consanguíneos, né? Quem tem o mesmo... Hoje, as famílias são definidas pelo afeto. E isso já é uma transformação que fala de qualidade, né? Que fala de qualidade dessas relações. Então, eu acho que é isso, né? Assim, é entender que não existe uma medida única para todo mundo, que é o para sempre, né? Ou quantidade de anos. É 20 anos ou é 30? Né? Qual é a medida? É 10 anos ou é 40 anos? Mas é entender e aliar as duas coisas, né? Eu acho que é trazer esse olhar mais complexo e entender que cada ciclo é um ciclo, que cada história é uma história. E acho que a gente tem que ter, e se treinar, acho que foi a Fernanda comentou aqui de um livro muito bom, já vou parar, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, fica a dica desse livro, está até aqui na minha frente, que é esse aqui. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é muito legal, recomendo, que fala sobre a nossa capacidade, a importância da gente abraçar a nossa condição, né, humana, de que estamos vivendo ciclos a todo momento. Isso é inerente à nossa condição. E negar isso, por incrível que pareça, é negar a própria vida, é negar, né? Então, assim, é estranho, né? Porque abraçar a ideia de morrer um dia ou de se separar um dia é abraçar a vida e o casamento com a maior intensidade. É justamente, entende? Assim, parece que não, eu vou negar, não quero pensar nisso, nunca vamos nos separar, isso não vai acontecer com a gente, e assim a gente deixa de trabalhar melhor essa terra, essa planta, porque a gente acha que a planta não vai morrer nunca, e não é verdade, né? Ela precisa de manutenção. Eu queria pegar esse gancho ali e fazer uma pergunta para a Bebel e para a Patrícia. Num post que a gente colocou na base essa semana, a gente levanta alguns pontos, né, de identificar esse momento. E eu queria trazer aqui para a gente objetivar assim, o que identifica num processo de casamento, quais são os pontos que a gente começa a pensar que aquela relação não está funcionando mais, né? E eles não tem mais relacionamento sexual, uma sensação de solidão a dois dentro de uma relação, a perda da intimidade, a competição e a traição. Basicamente, eu acho que eu peguei esses 5. O que vocês acham desses pontos? Vocês acham que faz sentido? Não faz sentido?
Isso é uma forma de identificar. Como é que a gente descobre que aquela relação terminou? Bom, eu posso falar. Quando eu li o post, a minha sensação foi perfeito. É isso tudo aí. Eu não sei se existiria alguma coisa. Não necessariamente você precisa ter todos. Acho que se você tiver só alguns ali já ticados, já, já é um sinal vermelho de que você precisa olhar para o seu casamento. Não sei, acho que você não precisa dar check em todas as caixinhas, mas eu acho que se uma, duas, três desse, não sei como é que a gente coloca, né? Enfim, sintomas ali está acontecendo no relacionamento do casal, alerta vermelho para você tentar ir para algum lugar, ou de tentar resgatar, ou de ir para uma separação, né? E você, Bel, eu gosto dessa ideia, desse alerta vermelho para você cuidar, ou em direção a resgatar, ou em direção a não consigo mais e está na hora da gente tomar coragem e ver que esse projeto não está fluindo. Mas eu não sei o que você acha, Bel. Não, eu concordo. Agora, eu fico achando que o mais difícil desses 5 que a gente listou, né? A perda da intimidade é o mais difícil de perceber. Eu fico, sexual é rápido de perceber. Você está se sentindo sozinho porque teu parceiro está fazendo outras coisas, você também está com interesse em outras coisas, solidão dentro do casamento. A competição, você também percebe que aquilo ali te exaure, né? Que é traição, claro, você tem que saber, né? Mas ou até às vezes é você que está traindo. Mas a perda da intimidade, às vezes eu fico pensando, acho perfeito isso, tremendo alerta vermelho, não precisa ser todos. Você já tem que dar atenção. Tá perdendo a intimidade? Vamos conversar. Tá sem apetite sexual? Opa, o que tá acontecendo, né? Bom, traição, claro, tem que chegar para uma conversa. E pode ser traição financeira também, tá, gente? Pode começar a esconder tudo aquilo que comprou, pode tá pegando empréstimo sem avisar, e botando em risco as finanças do casal. Então, cada um deles, basta um para você chamar para uma conversa. Agora, se você está perdendo a intimidade, chamar para conversa fica mais difícil, vocês não acham? Acho que é mais insidioso, acho que é mais difícil de abordar, né? Mas assim, como trazer isso? Mas eu fico pensando, fiquei ouvindo vocês pensando assim, o alerta vermelho. E a pergunta que não quer calar, né? Assim, quando a gente percebendo algum ou todos, enfim, desses alertas, a gente vai resgatar, que foi uma palavra que vocês usaram, a gente vai botar, né? Ou a gente vai separar. Quando que a gente percebe que o ciclo chegou ao fim? Eu acho que essa que é a angústia de muitos casais que estão chegando nesse momento. Nossa, eu tenho que batalhar, o que está acontecendo? O apetite sexual diminuiu, né? Teve traição, vamos falar sobre isso e vamos se engajar para manter esse casamento ou chegou a hora de separar? Essa é a pergunta, né? Que vale muito. E eu tenho a sensação que é mais imagética, né? Mais uma imagem até do que uma explicação, mas é como eu vejo. Os problemas, até todos esses alertas que merecem a atenção de que o sistema precisa de atualização, senão ele vai dar pau, né? Vamos ter que atualizar aí alguma coisa, esses alertas vermelhos que a Patrícia falou. Mas o que faz as pessoas continuarem convergindo na busca pelo resgate da relação? É justamente a percepção de que existe trabalho a fazer, de que ainda existe trabalho a ser feito. Quando as pessoas elas têm a sensação que não tem, é como uma massa, assim, é como uma cerâmica. A gente tem que botar a mão para moldar a nossa relação, para lapidar a nossa relação. Enquanto estamos ali os dois voltados, trabalhando, lapidando, moldando, aí a gente está ali. Mas quando eu não vejo mais essa possibilidade, eu não quero mais, não existe mais esse trabalho a ser feito, é o momento, eu acho, de perceber que chegou ao fim esse ciclo, né? Como eu vejo. Então é difícil de traduzir isso em palavras, mas é uma coisa que quando vem ela se revela, né? Ela se impõe.
Você não tem muito outra escolha, ainda que você goste da vida que você levava, é o pai dos seus filhos, tinha coisas boas, mas assim, essa massa, né, essa cerâmica, esse artesanato da relação, quando ele deixa de existir, né, quando as pessoas não percebem mais que tem trabalho a fazer ou não desejam mais trabalhar junto, eu acho que é a hora da ruptura, né, de perceber que esse ciclo chegou ao fim. O que vocês acham? É. Eu Viajei? acho, Olivia, eu concordo com Não. você, mas eu acho que é difícil, é raro, pelo menos, os dois chegarem juntos nessa situação. E esse é a maior dor nessa hora, porque, de alguma maneira, essa iniciativa ou essa ficha cai geralmente para um dos dois. Dificilmente cai para os dois ao mesmo tempo. E é uma coisa que a gente fala muito. Um fica sendo a expressão da mudança, da ruptura, da coragem de sair daquela relação que não está trazendo felicidade para os dois, e o outro fica em nome da manutenção de uma estabilidade, que aquele que está trazendo a mudança tem que ter aquele suporte de coragem, porque ele também, no fundo, não quer ter algumas mudanças. E o outro também, que está sentado em cima da não mudança, também tem pontos que estão espetando e que, de alguma maneira, gostaria de terminar ou de transformar. Então, esse desencaixe na hora da separação, vamos dizer assim, é o maior cuidado que a gente precisa ter para ajudar as pessoas a não deixarem essa dor, né, a trazer para a raiva, para o ataque ao outro, para a negação da sua responsabilidade e aí não conseguir trazer uma separação que seja um sinal de que aquela relação deu certo, né? É como se fosse assim, sabe, você traz essa imagem com a morte, e eu acho perfeita, porque costuma-se dizer o divórcio é uma morte em plena vida, né? Então, a gente tem que viver esse luto, porque tem um lado de perda, mas tem um lado de transformação. Como também a hora que a gente envelhece, que a gente morre, está na hora também da gente partir, está na hora da gente perceber que a gente cumpriu a nossa missão aqui e que não vai ficar, como você diz, cheia de tubos e aparelhos, mantendo alguma coisa que não tem mais função. Então, eu acho que essa é a coragem que a gente está mexendo aqui com todo mundo. Fala. Eu queria dar, falando nesse exemplo de morte, eu e meu filho, a diferença, né? Eu combinei outro dia com meu filho que, caso aconteça de eu ficar assim, não me põe, me deixa morrer, sabe? Não quero ficar sofrendo nos aparelhos, que é como eu imagino. Não tenho esse apego e também não tenho esse medo da morte. Ele já virou para mim e disse assim: pois você me deixa ligado em tudo que é aparelho até surgir a solução, porque eu tenho fé de que vai surgir a solução. Então, são maneiras. É exatamente isso. É quando é que você fica agarrado àquele. Eu vou ficar aqui nesses aparelhos, porque vai ter uma solução, né? E alguém que eu adorei a expressão que você usou, Olivia, é que se impõe, é mais forte que a gente. A gente queria que continuasse bem. A gente queria conseguir mudar. A gente queria conseguir fazer aquele continuar funcionando. Mas a decisão, ela meio que se impõe a gente, né? Eu acho que tem isso. E eu acho que nessa hora a gente larga os aparelhos. E indo para a Mônica, tem que tomar cuidado com o outro que está nos aparelhos e não desligar bruscamente, né? Tem que ter esse cuidado lá com essa outra pessoa. Posso falar? Quando a Mônica trouxe, né, a questão que eu pensei a mesma coisa, de que é muito difícil os dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando eu acho que isso acontece, é maravilhoso, né? Mas eu acho que é raro. Né? E quando isso acontece, é maravilhoso. Porém, eu penso que chegar neste lugar de
demora, né? Eu acho que não é de uma hora para outra você entende que aquilo ali acabou. Eu acho que é um processo, acho que de ano até você chegar naquele lugar. E talvez o outro não esteja e vai fazer aquele processo de chegar depois. Fala, Bebel. Não, quero porque falar eu fico também. pensando sempre, tá? Eu fui pensar na minha separação, tá? Nós dois estávamos mais ou menos no mesmo momento. Mas você sabe por que a gente estava mais ou menos no mesmo momento? Porque a crise estava sendo conversada permanentemente. A gente estava avisando um ao outro, a gente estava dando sinais um ao outro. Então não tinha assim nenhuma enganação, não tinha que nem eu conheço pessoas que de repente quero me separar. Não deu uma conversa, não foi uma fala, não disse vamos conversar, isso aqui não tá legal para isso não aconteceu com aquele casal. Então isso eu acho assim quase que uma traição mesmo, né? Uma traição à intimidade que a gente tinha prometido ter. Idealmente, de poder dizer, né? Idealmente você tem toda a razão. Idealmente você tem toda a razão e isso prepara, né? São sinais de fumaça de que aquela relação não está caminhando bem. Mas, pegando a fala da Patrícia, muitas vezes você já digeriu aquilo, você já tomou aquilo, os sinais de fumaça não foram tão claros para o outro, uma parcela sua, uma parcela do outro, e aí Sim. Eu acho que é o grande desafio desse processo de divórcio, que a gente costuma dizer, leva até fechar em torno de 2 anos, para ficar totalmente confortável as duas partes que se fizeram a ruptura. Tem que ter também esse olhar para o outro, né? Não é nem manter a qualquer preço, mas entender que o outro ainda não está enxergando daquela maneira. Como é que você vai fazer objetiva e subjetivamente para ajudar o outro sem dar falsas esperanças, porque aí é dar anestesia sem fazer cirurgia, né? É poder entender e ir realçando as coisas positivas, buscando parcerias funcionais, e nessa hora, eu já vendo os advogados, especialmente a Olívia, trabalhar, ela faz uma coisa que eu acho maravilhoso. Ela pega o que é mais de consenso do casal na hora do processo, o que é mais fácil de administrar dentro da crise que eles estão vivendo. Então, o cuidado com os filhos. Então, vamos deixar o dinheiro para depois, vamos deixar o patrimônio para depois. O que ali, como exercício de separação, e aí entra o advogado nesse processo de uma forma super funcional, o que no exercício da separação vão me ajudar a fazer para eu conseguir, isso eu consigo dividir, isso eu consigo soltar, isso eu consigo. Quando você vê, você já está numa solução. Nossa, fiquei sozinho o dia inteiro esse fim de semana, sem meus filhos, e eu estou me sentindo ótima. Descobri que tem coisas que eu podia fazer que eu nunca tinha feito. Fala, Paty. Posso falar rapidinho? Uma coisa que veio na minha cabeça, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando eu estudo sobre neurociência, todas essas coisas que eu fico estudando, é anti-intuitivo a gente se colocar numa situação de dor, né? Que nem você não vai lá e bota sua mão no fogo, né? Então, não é intuitivo. E um divórcio, uma separação, sempre vai causar dor. Então, a gente vai entrando no piloto automático da vida e o tempo vai passando. Aí, por exemplo, nisso que você estava falando, Mônica, a traição, ela vem como o lugar onde descobre, e pode ser uma traição financeira, né? Eu tive o caso de uma paciente que, quando ela decidiu separar, foi quando ela soube que o ex-marido, no caso, estava comprando um terreno na Bahia e não avisou ela. Ela se sentiu extremamente traída por isso. Como assim? Nós somos casados, você comprou o terreno da Bahia, eu soube porque alguém comentou, ele contratou um arquiteto. Ele, achei que você não ia se interessar em saber. Né? Então, eu não estou nem só falando dessa traição. Então, e aí é o pior lugar, né, Olívia, Mônica, vocês que trabalham, quando acontece esse estopim, né? Então,
ir para esse lugar de ser uma coisa pensada, olhar esse trabalho que a gente faz aqui de trazer para a consciência, eu acho, algumas coisas que não são tão claras para quem está no meio desse momento, né? Eu acho que é esse trabalho de fazer as coisas com calma, com parcimônia, com entendimento. Não é que a gente vai, não é que não vai haver dor, mas pode ser realmente um processo mais fácil. Pode ser um processo mais rápido e que chegue num lugar muito melhor se a gente trouxer para a consciência o que está acontecendo, ter coragem, né? Porque, como eu falei, não é intuitivo você se colocar nesse lugar de dor, mas se a gente não olha para esse lugar, é como se o monstrinho que está pequenininho fosse crescendo, 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 e uma hora vai virar um monstrão que vai explodir lá na frente. Perfeito. Faz sentido? Faz. Eu Faz travei. sentido. Porque Não. não olhar para ele não faz com que ele deixe de existir. Ele vai continuar ali, inclusive né? vai ficar até mais assustador, porque a gente não sabe como lidar com ele. Ele está ali e a gente não se treinou, não exercitou. E se? Vai que. O pior é que chegará, né? A morte chega para todos. Se a gente não pensar sobre, né, como lidar, eu sei que é anti-intuitivo e tudo mais, ele fica ali extremamente assustador. E quando vem, a gente está completamente, né, sem habilidade para lidar. Eu não sei, eu acho que os comentários desapareceram aqui para mim. E o último comentário que eu estou lendo aqui é o da Júlia perguntando: e como saber que o trabalho a fazer no casal, aquele exemplo que eu trouxe, deixou de existir? E a Lara comentou, né, que é o árido, é o terreno árido, que não adianta, você planta e nada nasce, nada cresce. Eu acho que são esses sinais de que não existe mais trabalho a fazer. Por mais que eu invista, que eu tente, que eu plante, né, não cresce nada ali. Então, ou as atitudes, e aí é muito subjetivo, não tem uma fórmula, né? Ah, você sabe desta forma, mas é quando você, por exemplo, propõe conversas, ou propõe uma terapia de casal, ou propõe, né, alguma coisa e o outro não corresponde, o outro tem dificuldade de ver e o outro não quer ver, às vezes inconscientemente. Enfim, são também sinais de que vocês não estão mais convergindo, né, naquela propósito. Se alguém puder, acho que desligar o som ambiente, né? Naquele propósito de trabalhar em conjunto, porque é trabalho, a gente tem que ter também a ideia, não acho que a gente está querendo passar isso aqui, de que os processos, né, romancear o fim, né, romancear esses momentos difíceis. Claro que a gente entende que eles podem ser suavizados, que eles podem ser mais saudáveis e menos destrutivos, mas não são ascéticos, né? Não são clean, não é uma. Existe, né? Botar a mão no lixo, né? Aprender aquilo que a gente tem falado. Aprender a pegar o nosso lixo que a gente produz diariamente, né? E fazer aquele exercício da compostagem e tal, e transformar em adubo, ou para a própria relação, ou para seguir o caminho da vida. Mas para isso a gente tem que encarar o lixo que a gente produz, que a gente produziu e que vai continuar a produzir, porque ninguém vive sem lixo, sem excretar, sem conflito, sem adoecer, sem desentendimento, sem tudo isso é inerente, né, à nossa condição. Então, sobre tudo isso Olivia, que a gente está falando. Não, eu queria pegar uma fala em cima do que você está falando, eu concordo totalmente, mas a Lara trouxe uma fala que para isso precisa equilíbrio. E aí eu pensei que equilíbrio depende das duas partes. Ela disse, se uma parte está desequilibrada, fica difícil para a outra. E aí veio uma imagem de uma gangorra. E na gangorra, se eu tiver muito na ponta e pesando muito para trás, a outra parte vai ficar lá em cima presa. Se eu chegar muito para frente e a outra ficar lá sentada no chão, eu não vou conseguir equilibrar aquela gangorra. Então, o desafio eu como só posso mexer em mim, é eu ir me colocando metaforicamente no meio daquela prancha, de forma que o outro possa subir um pouco também e poder estar no mesmo patamar que eu. Mas, Mônica, deixa eu concluir, então, pegando isso que você está dizendo, que a separação também é um sinal de que o casamento deu certo. Eu acho que esse exemplo, né, essa imagem que você trouxe da gangorra é perfeita, porque sim, né,
A gente, quando tem uma relação importante, né, a gente tem esse dever, esse preparo, esses sinais de fumaça, né, palavras que vocês trouxeram, né, eles são medidas de cuidado. Se eu vou recuar ou se eu vou avançar na gangorra para trazer um pouco de equilíbrio para o outro lado, é a minha responsabilidade. E porque aquela relação é importante para mim, eu vou me posicionar na gangorra da maneira que eu conseguir. Claro, né? Porque às vezes eu dou os sinais e a pessoa não está a fim de ver de novo, não estou dizendo que é simples assim, mas são as medidas de cuidado com o outro que fazem do processo de separação, né, um processo de algo que deu certo, né? Que é isso, a separação é sinal de que o casamento deu certo, quando as pessoas são capazes de se posicionar na gangorra dentro do possível, mas para trazer o máximo de equilíbrio possível para aquelas pessoas. Na real, né? É claro que a gente tem medo de sinalizar que algo não vai bem, porque muitas vezes nem a gente está com certeza de que é aquilo que a gente quer. Quando a gente está no processo, a gente ainda está elaborando. Então, existe aquele medo, puxa, se eu sinalizar para o meu companheiro que algo não vai bem, e eu posso startar um processo nele e depois eu sei se é isso que eu quero. Então, em alguma medida, os processos acontecem individualmente, mas também tem, e é esse que é a nossa cultura, né? A gente não lida bem com isso, porque a gente defende o diálogo, e o diálogo, que não é um diálogo qualquer, é a gente se abraçar, é a gente se compreender na nossa humanidade, nas nossas idiosincrasias, nos nossos medos, né? Que é poder sinalizar para o outro e o outro receber, e a gente receber do outro sem aquilo, não me ama mais. Então, sabe, porque eu tenho medo de dizer, né? Se eu disser para o meu companheiro que eu tenho algum medo, alguma coisa, ele já vai entender que eu não amo mais, e aí ele não vai. Entende? Assim, a gente, por isso, pelos medos, a gente acaba segurando coisas que precisavam ser ditas para poder ter esse cuidado e esse preparo mútuo de para onde estamos indo e se temos trabalho a fazer, que é a pergunta da Júlia. Então, só para terminar, eu queria trazer uma pergunta, né, da professora Luciana Dadalto, que ela fez uma vez numa live, que eu chamei ela sobre morte, né? E ela fez uma pergunta que eu achei incrível, assim, eu vou estar descrever na minha parede e ler todo dia. O que pode ser pior do que a morte? O que pode ser pior do que a separação, por exemplo? Né? Que eu acho que essa que é a pergunta. Quando ela se apresenta, o que pode ser pior? É essa sobrevida por aparelhos, né? Ou não? Enfim, o que pode ser pior do que chegar e reconhecer que está na hora de morrer? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer em relação a qualquer processo vital nosso, né? Assim, para entender o que pode ser pior do que a ruptura. E eu acho que isso traz um pouco essa revelação que dá quando a gente entende que o trabalho acabou, é algo que é um pouco racional e subjetivo, é uma mistura, mas é uma percepção de algo que se impõe, que se revela. E aí a gente vai com medo e tudo, mas vai e enfrenta as coisas, né? Não vai sem medo, não vai cantando, tomando vinho. Isso daí a gente é introjetado dessas ideias, né? De que a gente está no sucesso, de que felicidade o tempo todo, instantâneo. Não tem fórmula mágica, não tem só beleza, não é asséptico os processos vitais, né? Eles têm. E a gente precisa abraçar essa nossa condição para viver esses processos com mais integridade e entender o que pode ser pior do que a separação. A gente continuar numa relação que vai significar o quê? Né? Para nós, para os nossos filhos. Eu quase complementaria essa pergunta. O que pode ser pior do que manter um casamento que não deu certo? Uhum. Pois é, acho que é a mesma coisa, né? A Júlia, ela trouxe, né? Não consigo ler mais. Então, né, as lives da base que se completam, que foi a nossa live da semana passada. Para quem não assistiu, assista. Você tem que pegar na mão o seu telefone, Patrícia. Desculpa, gente. A Júlia colocou aqui, né? A solidão a dois.
eu acho que complementa com o que a Mônica falou sobre um casamento, né, que não está mais dando certo, que não deu certo, que não está mais dando certo, e sobre as lives da base que se complementam, que na semana passada a gente falou sobre solidão e solitude, a gente falou muito da questão, né, da solidão a dois, que eu também penso que é pior do que uma ruptura. Para você, né? Agora, eu acho. Para mim, né? exatamente. Eu prefiro ficar tô sozinho falando a em meu dois. nome. É particular Pois é. essa resposta. Como é pro filho da Bebel. Gente, eu só queria. Exatamente. E por isso você tem que. Por isso que eu acho que aí eu vou para puxar a sardinha para o meu lado, de autoconhecimento, de buscar, enfim, se entender, de fazer terapia, não é o único lugar, mas é isso, para você conseguir tomar decisões mais acertadas no que faz sentido para você, né? Não no que faz sentido para a sociedade ou para o mundo. Gente, importante agora, responder a pergunta, as lives ficam no Instagram da base. Gravadas. Tô tentando. Deixa eu só falar uma coisa, porque a gente estava o tempo todo falando que a separação não quer dizer que o casamento não deu certo. E agora, no final, a gente vai ficar mantendo o casamento que não deu certo, que não está dando certo. Então, são dois não dar certos diferentes aonde eu estou entendendo. Só acho que a gente tem que esclarecer para quem está ouvindo a gente. Então, assim, primeiro, quando a gente... Bom, Não então entendi. me explica. Não entendi. Não entendeu? Não. A gente estava o tempo todo falando que o casamento, tá? A separação não quer dizer que o casamento não deu certo. É uma forma de você olhar a partir do momento que o casamento não é uma questão de tempo, não é aquela coisa, a expectativa da família de origem, dos avós que às vezes ainda estão vivos, onde não se pode separar e etc. Ele pode ser uma boa solução para algo que deu certo até ali e que não está mais dando certo. Então, vamos pegar o que deu certo, guardar o que deu certo e ir adiante, né? Então, neste aspecto, ele deu certo. E aí a gente encerra a live conversando sobre então não é melhor se separar do que ficar num casamento que não deu certo ou que não está dando certo. Então, ou seja, é esse casamento que a gente está deixando entrar nessa ladeira abaixo sem se preocupar em preservar o que você teve. Eu acho que assim, é a isso. mesma coisa, é a mesma coisa, quer dizer, o que a gente está trazendo aqui, Bel, é que o tempo não é a única variável para a gente avaliar que um processo deu certo. A qualidade precisa ser cuidada o tempo todo, porque não adianta tempo sem qualidade. Eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui. E é coragem para poder ver essa diferença. E ainda eu pensei numa coisa agora, que às vezes tem alguns casamentos que vão ter dado certo, curtos ou longos, apesar de terem acabado numa separação. Vão ter casamentos longos e a vida inteira que não deram certo. E vão ter separações de casamentos que não deram certo mesmo também, né? Então é só a gente se identificar onde é que a gente está. Tá bom? É isso, Bel. Ótimo, perfeito. Tá bom. Fechou bem, fechou ótimo. Eu queria fechar também com uma fala rapidinha. Não, que é rapidinho isso, né? Assim, que eu acho que é isso. São muitos processos e... até perdi um pouco, fiquei nervosa, porque eu estou vendo que a gente está acabando. Não, mas eu só queria trazer também isso, né? De que não deu certo o casamento. Eu acho que é isso, é a gente entender, e às vezes nas mediações que eu faço, a ideia da reconciliação como um objetivo a priori, né? A ideia do precisamos ser amigos, ou nos dar bem, ou frequentar as festas das crianças juntos como um objetivo a priori daquilo que é bom, eu também acho um equívoco, né? A gente tentar entender quais são os limites que a gente precisa para continuar a viver, para continuar a fluir, para ser mais feliz e não se machucar, é fundamental. Então, estabelecer que não seremos mais amigos, né? Não, vamos nos falar por tal canal. Não, né? Já fiz algumas vezes. Pode ser um sucesso do trabalho
entender que aquela relação não faz mais sentido. E isso é extremamente libertador, porque a gente fica com esses apegos, essas ideias do que é dar certo, que são imposições, que são da nossa cultura, que são é um alívio para muita gente dizer: eu não preciso ser amiga do meu irmão, a gente não se dá bem, né? Eu não preciso continuar casada, porque era esse o objetivo, isso é dar certo. O dar certo, às vezes, é reconhecer, né, e se permitir viver rupturas. É isso que eu queria dizer. Eu acho que é uma outra live que a gente pode fazer, como dar continuidade a relações pós-rupturas do ciclo da vida naturais. Abraçar a ruptura como um sucesso, é isso que eu acho que a gente está dizendo. O que é sucesso na relação? É viver processos vitais de nascimento, vida, processo e morte com saúde, com dignidade, sem destruição. É isso que eu acho. Com coragem. Com coragem, com respeito, sabe? Com diálogo. É isso que é dar certo. Seja qual for a sua história. Muito bem. Encerramos com palavras super fortes, atuais e que, no conjunto, nossa, transformam as vidas. A gente está hoje... Beijo. Beijo. Peraí, Patrícia está falando, a gente não está te ouvindo, Patrícia. Ninguém está ouvindo, você está mutada. Você está muda, Patrícia. Não, está sem nada, está sem microfone. Desculpa. Eu vou fechar fazendo um pedido para quem assiste a gente. É importante vocês divulgarem nosso trabalho, mandarem coraçõezinhos durante a live, mandarem aviãozinho para quem está assistindo. É muito importante para a gente essa divulgação de vocês que gostam, que acham que isso aqui é importante, que faz sentido vocês mandarem para as pessoas, divulgarem. A gente agradece muito e obrigada sempre por estarem aqui com a gente. Yes. Beijo, parceiritas. Tchau. Beijo, meninas. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. É. Tchau.